Olá, bem-vindo ao Prime Station. Um dia, uma mulher chamada Dinda estava prestes a dar à luz o seu bebê, mas como seu marido, Dika, ainda estava a trabalhar, homem e Fikri, amigos de Dika, levaram-na para o hospital. Pouco depois, Dika veio e imediatamente acompanhou a esposa no trabalho de parto. Dika é o verdadeiro amor de Dinda. Ele trabalhava como garçom em um restaurante. Já Dinda trabalhava como funcionária em uma empresa privada em Jakarta, mas depois que engravidou Dika a proibiu de trabalhar. Eles moravam na casa dos pais de Dika e, como ainda moravam na casa dos pais de Dika, a mãe de Dika, a senhora Tari, costumava interferir nos assuntos domésticos. Ela era conhecida por ser exigente, mas isso não significava que ela não os amasse. Somente seu marido, o Sr. Nuru, poderia acalmá-la. Depois de um tempo, o trabalho de parto transcorreu com sucesso e nasceu seu primeiro filho, que recebeu o nome de Dara. A felicidade estava estampada em seus rostos ao receberem o nascimento de seu bebê. Depois de alguns dias, Dinda recebeu alta do hospital, eles voltaram para casa e voltaram à vida normal, mas houve mudanças que lenta mas seguramente foram sentidas apenas por Dinda. Ela sempre ficava acordada a noite toda para acalmar Dara. Ela sempre pedia Dika para se revezar no cuidado da filha, mas Dika sempre ignorava e raciocinava que ele precisava dormir porque tinha que acordar bem cedo e se preparar para o trabalho enquanto repreendia calmamente Dinda por ficar acordada a noite toda de manhã sem mesmo percebendo seus erros. A atitude de Dika deixou Dinda chateada, mas não é só isso que a irrita, até mesmo Dona Tari dizia muitas vezes que ela era uma esposa incompetente. No restaurante onde Dika trabalhava, ele tinha um amigo chamado Sanusi que muitas vezes o ajudava a dar motivos ao chefe quando ele se atrasava. Seu chefe era conhecido por ser muito mal-humorado e não hesitava em demitir seus funcionários caso cometessem o menor erro. Ficou comprovado quando um dos funcionários parecia estar dormindo e foi imediatamente demitido por ele. Não só ficou mal-humorado, mas também odiou quando viu seus funcionários sem fazer nada em seu restaurante. Embora o restaurante estivesse vazio de visitantes, todos os funcionários tinham que ficar ocupados o tempo todo. Depois de um longo dia de trabalho, Dika foi para casa e foi direto jogar videogame com os amigos em vez de ajudar Dinda a cuidar do bebê. O hábito de Dika deixou Dinda chateada, pois ele parecia indiferente à esposa e à filha. Ele estava mais preocupado com seu hobby de jogar com os amigos. Nesse momento, Dinda desabafou sobre sua dificuldade em cuidar da casa e da filha enquanto Dika apenas se divertia brincando com os amigos. No dia seguinte, quando Dinda acabou de acordar, ficou chocada ao descobrir que seu filho havia desaparecido. Ela entrou em pânico e procurou a filha e a viu com a sogra e ficou bem. Ela imediatamente abordou a senhora Tari enquanto perguntava por que ela levou sua filha sem sua permissão. Dona Tari, em vez disso, a repreendeu porque Dinda não percebeu quando ela levou seu filho. Felizmente, naquele momento, o Sr. Nuru acalmou a situação e tentou acalmar Dinda da atitude de sua esposa, e depois disso, Dinda tirou o filho da senhora depois de todas as mudanças em sua vida. Dinda passou por um baby blues onde se sentiu mais emocionada do que nunca. Ela poderia facilmente entrar em pânico com qualquer coisa. Isso aconteceu porque ela se sentia muito cansada de cuidar de Dara enquanto o marido simplesmente a ignorava, até a sogra sempre a culpava. À noite, Dinda estava esperando Dika ir ao hospital para uma consulta de vacinação de Dara, mas descobri que Dika foi até a casa de homem e ficou lá para jogar videogame e carregar seu telefone que ficou sem bateria. Dinda havia lembrado a Dika que esta noite seria a vacinação de Dara, mas depois de uma longa espera, Dika não voltou para casa. Ela tentou ligar para ele, mas o telefone dele não estava ativo. Ela então decidiu ir ao hospital sozinha, sem o marido acompanhá-la. Ao conhecer o médico, Dinda perguntou ao médico sobre seu estado instável após dar à luz seu primeiro filho. O médico disse a ela que ela estava experimentando deliberadamente tristeza infantil. Foi isso que fez com que os sentimentos de Dinda mudassem frequentemente devido ao cansaço de cuidar do primeiro filho, mas isso é comum a toda mulher que acaba de dar à luz. O marido deveria acalmar a esposa quando necessário, mas Dinda achava que Dika não era o tipo de marido que se preocupava com a esposa e o filho. Ele só se preocupava consigo mesmo e com jogar videogame com os amigos. Na casa do amigo, Dika finalmente percebeu que Dinda estava ligando para ele e encontrou uma mensagem dela. Naquele momento, ele finalmente lembrou que precisava levar Dara ao médico para se vacinar. Ele imediatamente foi ao hospital para conhecer sua esposa. Ao chegar, Dara já havia finalizado a vacinação e Dinda parecia muito irritada porque ele ignorou o estado de saúde da filha e deixou Dinda ir sozinha ao hospital. Dika continuou tentando se desculpar enquanto explicava que seu celular ficou sem bateria e ele foi até a casa de homem carregar a bateria, mas quem diria que a raiva de Dinda fez Dika se emocionar também e eles acabaram discutindo. Dinda estava à beira da exaustão enquanto cuidava sozinha do filho e Dika se recusou a ajudá-la a cuidar de Dara, mas Dika também desabafou suas emoções e disse que também estava cansado o dia todo trabalhando para sustentar sua família. A discussão entre eles começou a esquentar. Movidos pela raiva, os dois desejaram poder trocar de lugar para compreender seus sentimentos. Dinda desejou que Dika entendesse o quão difícil era cuidar da casa enquanto Dika desejava que Dinda pudesse sentir o quão difícil era o seu trabalho. A discussão se transformou em uma maldição e desencadeou um evento misterioso. Na verdade, eles mudaram almas. Assim que perceberam, entraram em pânico e assustados. Eles não sabiam o que fazer para retornar aos seus corpos e como realizar suas respectivas atividades. Dika nunca soube fazer o trabalho de Dinda para cuidar adequadamente dos filhos e da casa, enquanto Dinda nunca soube como deveria realizar as atividades laborais que Dika vinha realizando todo esse tempo.
Decidiram não contar aos pais e realizar as atividades normalmente, mas esse acidente, felizmente, os aproximou. Dinda, que estava no corpo de Dika, ensinou Dika como cuidar bem de sua filha e deu orientações, enquanto Dinda, que estava no corpo de Dika, ainda tinha que trabalhar, embora fizesse Dika parecer mais feminina. Dika também orientou Dinda sobre que tipo de trabalho ela faria enquanto estivesse no restaurante. Assim que Dinda chegou ao restaurante, Sanusi, ao ver Dika com uma aparência feminina, começou a provocá-lo. Infelizmente, quando Dinda estava no corpo de Dika, o chefe lhe disse para fazer hora extra. Dinda recusou veementemente ao dizer que sua esposa acabará de dar à luz, mas infelizmente seu chefe não se importou e, em vez disso, obrigou-a a fazer horas extras. Nesse momento, Dinda tentou discutir com o chefe, mas infelizmente recebeu um aviso do chefe. Dinda foi obrigada a fazer horas extras. Por outro lado, Dika não tinha ideia de como cuidar adequadamente de Dar e decidiu contratar uma babá enquanto convidava seu amigo para jogar videogame com ele. À noite, após um dia de atividades, Dinda voltou do trabalho e contou a Dika que recebeu 2 advertências do chefe e foi suspensa por 3 dias de folga do trabalho. Claro, isso representou um grande corte no salário. Dika ficou chocado ao ouvir isso e preocupado com a possibilidade de ser demitido mais tarde. Dinda, que viu o marido em pânico, tentou então acalmá-lo e certificou-se de que Dika não seria demitido. Dinda pediu uma solução a Dika para que ela pudesse retornar ao seu corpo. Ao ouvir isso, Dika teve a ideia de pedir ajuda a seus amigos para encontrar um xamã para que eles pudessem devolver suas almas aos seus verdadeiros corpos. Eles então foram para a casa de Homem e disseram a seus amigos que suas almas haviam mudado. A princípio ninguém acreditou neles, mas depois de comprovado, Homem sugeriu que procurassem um xamã e pedisse sua ajuda. No dia seguinte, Homem foi com Dinda até a casa do xamã na esperança de conseguir devolver as almas de Dinda e Dika aos seus corpos originais, mas naquele momento Dinda não tinha certeza sobre o xamã, principalmente quando o xamã quis borrifá-la com água da boca dele. Ela sentiu nojo do xamã e saiu de lá enquanto incomodava Homem. Por outro lado, quando Dika estava com Fikri, ele disse a Fikri que não poderia amamentar seu filho porque o leite não saía. Ao ouvir isso, Fikri teve a ideia de convidar Dika para conhecer sua ex-namorada, Poppy, para pedir leite materno. Ao chegar, Dika contou a Poppy seu propósito, que era pedir-lhe leite materno para seu filho. Ao ouvir isso, Poppy ficou feliz em dar o leite materno para Dika e, depois de receber o leite materno, Dika voltou para casa. Ao chegar em casa, Dika imediatamente preparou o leite para Dara, mas naquela hora sua mãe o impediu porque não queria que seu neto pegasse o leite materno de outra pessoa, mas Dika não deu ouvidos à mãe porque, para ele, o leite de qualquer pessoa não importava, desde que seu bebê fosse alimentado. Logo Dinda chegou do trabalho e viu Dika que estava prestes a alimentar seu filho. Ela perguntou se era o leite materno ou a fórmula, mas Dika disse calmamente que era o leite materno da amiga de Fikri. Ouvir isso claro deixou Dinda muito irritada porque ela não queria que seu filho bebesse o leite de outras pessoas de forma descuidada, pois ela não conhecia a saúde de quem estava dando o leite materno. Ela imediatamente jogou fora. Sua atitude deixou a mãe de Dika surpresa porque ela achava que a raiva de Dika era demais. Depois disso, Dinda pegou o filho e foi para o quarto. Pouco depois, a mãe de Dika se aproximou de Dinda no corpo de Dika e aconselhou-a a não pegar muito duro com Dinda, pois Dinda havia tentado amamentar Dara, mas seu leite materno não saía. A mãe de Dika não percebeu que ela estava conversando com Dinda, mas a partir desse conselho, Dinda sentiu que sua sogra realmente se importava com ela, mesmo sendo um pouco exigente, mas era para o bem dela. À noite, Dika parecia estar tendo dificuldades para cuidar de Dara. Ele fez o possível para acalmar a filha. Nesse momento, Dinda percebeu que havia sido muito dura com Dika e que deveria aproveitar o tempo cuidando do filho e não ficar muito sobrecarregada com o dia a dia. Ela se sentiu culpada porque viu o marido que era tão sincero ao cuidar dos filhos. No dia seguinte, quando Dinda estava trabalhando, o patrão ligou para ela e ela recebeu uma carta. Ela ficou chocada ao descobrir que a carta era uma carta de demissão e que ela foi demitida. Ela entrou em pânico e teve medo de que Dika ficasse bravo com ele. Ela implorou para não ser demitida porque tinha acabado de ter um filho e precisava de dinheiro para sustentar seu filho, mas infelizmente o patrão não se importou e achou que era a decisão certa demiti-la, pois ela já recebeu 2 advertências de ele, aliás, em pouco tempo. Ela então voltou para casa chorando. Por outro lado, quando Dika estava com os pais, a mãe de Dinda chegou chorando e contou que havia se divorciado do pai de Dinda. Enquanto chorava, a mãe de Dinda contou a Dika que o pai de Dinda havia se casado novamente com outra mulher. Ao ouvir tal informação, Dika não soube como transmitir essa informação a Dinda sem deixá-la triste e deprimida. Depois que seu estado se acalmou, a mãe de Dinda se despediu e saiu dali. Depois daquele dia, tanto Dika quanto Dinda tiveram notícias muito perturbadoras para contar. Dinda teve que explicar que Dika foi demitido do emprego enquanto Dika não tinha ideia de como dizer que os pais de Dinda eram divorciados e que seu pai havia se casado com outra mulher, mas isso foi finalmente descoberto quando Dinda voltou para casa e a mãe de Dika disse a ela que os pais de Dinda haviam se divorciado. Ela ficou chocada ao ouvir isso e imediatamente arrumou suas coisas para visitar sua mãe. Dika tentou impedi-la de ir desesperadamente até lá tão tarde, mas Dinda ficou brava porque ele não contou que seus pais eram divorciados. Ela ficou desapontada com Dika porque ele não tentou proibir o divórcio dos pais dela. Enquanto chorava, Dinda decidiu ir para a casa da mãe, mas antes de sair contou que Dika havia sido demitida do restaurante.
Na casa de sua mãe ficou surpresa ao ver que foi Dika quem veio no lugar de Dinda, mesmo sendo Dinda dentro do corpo de Dika. Enquanto chorava, Dinda explicou que sua alma foi trocada com Dika. A princípio, sua mãe não acreditou que fosse Dinda, mas depois de explicar isso, finalmente, sua mãe acreditou que fosse ela. Pouco depois, Dinda entrou em pânico porque a filha não parava de chorar. Sua mãe achou que Dara estava com fome e foi imediatamente ao minimercado comprar leite em pó para Dara, e depois que sua mãe chegou em casa, Dinda imediatamente alimentou seu bebê. Pela manhã, Dinda e a mãe entraram em pânico porque Dara voltou a chorar. Ela então disse à mãe que seu bebê vomitou logo após ela ter sido alimentada. Sua mãe estava preocupada que algo ruim acontecesse com sua neta. Ela disse a Dinda para levar o filho ao hospital e, em seguida, imediatamente contatou Dika para avisar que Dara estava doente e foi encaminhada ao hospital. No hospital, o médico disse a Dinda para amamentar o bebê, mas Dinda disse que seu leite materno não estava produzindo. O médico então disse que não havia problema em dar leite artificial ao bebê para não ficar desidratado, mas a mãe de Dinda disse imediatamente que Dara teve uma convulsão depois de receber leite artificial. Ela temia que a causa do enjoo de Dara fosse por causa do leite em pó que ela deu, mas felizmente o médico disse que o leite era a causa do enjoo, mas o médico disse para ela amamentar o bebê imediatamente, e depois disso, o médico deixou lá. Dika estava com raiva de Dinda porque ele havia lhe dado leite em pó, embora anteriormente tenha sido Dinda quem o proibiu de alimentar Dara com leite em pó. Dinda sentiu que o erro era dela e depois saiu para se acalmar. Quando ela estava do lado de fora, o Sr. Nuru se aproximou dela. Neste momento, o Sr. Nuru pensou que Dinda era Dika e então se desculpou pela forma como a Sra. Taria a tratou durante todo esse tempo. Na verdade, a mãe de Dika era uma pessoa exigente, mas isso não significava que ela não os amasse. Em vez disso, a mãe de Dika amava Dinda de verdade. Ele disse a Dika para não ficar brava com Dinda ou com a mãe dela. Ao ouvir tudo isso, Dinda percebeu que havia sido muito dura. Dinda também percebeu que Dika realmente se importava e amava ela e seus filhos, mas sua natureza ignorante e infantil fazia parecer que ele não se importava nem um pouco. Ela finalmente entendeu o quão difícil era para Dika sustentar ela e seu filho. Após perceber seu erro, Dinda se aproximou de Dika para pedir desculpas. Ela ficou chocada ao descobrir que seus pais se divorciaram, sua filha estava doente e ela teve medo de não conseguir viver normalmente novamente. Dika também se desculpou e disse que não importa o que acontecesse, ele ainda a amaria. Dika a acalmou e torceu para que tudo voltasse ao normal. Depois de dizer isso, eles adormeceram. Enquanto isso, sem que eles percebessem, suas almas retornaram aos seus corpos. No dia seguinte, Dinda foi acordada pela enfermeira que examinava seu filho. Dinda foi informada de que a temperatura do filho havia voltado ao normal. Ela ficou aliviada ao ouvir isso. Ela ficou ainda mais aliviada depois que percebeu que havia retornado ao seu corpo. Ela imediatamente acordou Dika e disse a ele que eles estavam de volta ao corpo. Eles estavam muito felizes por estar de volta e por seu filho ter sido curado. O que aconteceu com ele serviu de lição para que pudessem compreender e ter consciência de seus respectivos papéis na família. Esse incidente também melhorou o relacionamento deles, e alguns anos depois, Dinda estava grávida do segundo filho. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.